Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Já somos mais de 210 mil pessoas inscritas nesse ano e meio que a gente abriu o nosso portal. Se você está chegando agora, está se inscrevendo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, chame seus amigos para se inscreverem aqui no nosso portal também e deem o joinha porque é fundamental. E os comentários de vocês aqui são sempre lidos e são sempre considerados. O nosso último vídeo, ele sofreu aqui um bloqueio da plataforma. Então, eu vou pedir para vocês, ao final desse nosso vídeo aqui, você dar uma clicadinha ali para você ajudar esse vídeo a se expandir e chegar também a outras pessoas, porque tem críticas ali muito fortes, muito contundentes, como a gente sempre faz aqui no nosso Papo do Cotidiano. Hoje não será diferente. Eu vou trazer para conversar com a gente, né, esse livro aqui. É um livro que explica muitas coisas que estão acontecendo no Brasil. O Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal, de Roger Ituel e Matthew Goodwin. A gente vai dialogar aqui com várias questões que eles colocaram nesse livro e vai compreender alguns fenômenos que estão acontecendo no mundo e aqui no Brasil. O mundo passou por um eclipse de ignorância e aqui no nosso país causou muito mais ignorâncias agudas, né? E a gente vai fazer um paralelo com as pessoas que defendem o governo Bolsonaro, a figura que é de Bolsonaro e o que aconteceu na Alemanha nazista. Não se assustem, eu não quero aqui vulgarizar, simplesmente chamar bolsonarista de nazista. Não, vamos explicar aqui o que é que está acontecendo com essa gente e se tem a ver com o que aconteceu com outros povos fora do nosso país. Antes de mais nada, eu quero entrar no noticiário policial. Não é muito do nosso feitio aqui, né? Mas a gente tem que registrar aqui um episódio, né? Eu comentei com vocês que Flávio Bolsonaro, aliás, estou lendo a denúncia que o MP do Rio de Janeiro está fazendo contra ele, são mais de 280 páginas, eu não sei como é que ele vai conseguir escapar dessa. Se cair a imunidade dele, vai ficar muito complicado para ele. E os comportamentos dos amigos, das pessoas próximas, não ajudam muito, né? O Flávio estava em Las Vegas no ano passado, num lobby para trazer cassinos aqui para o nosso país. Essa situação aí está encontrando algum tipo de embarreiramento dos grupos evangélicos, mas eles estão tentando negociar com os evangélicos também uma parceria, uma sociedade com igrejas. Dá para acreditar nisso? Pois bem, então ele estava lá em Las Vegas conversando com um mega investidor de cassinos e levou a tiracolo o presidente da Embratur, ou vice-versa, né, o sanfoneiro macabro. A única função do presidente da Embratur é tocar sanfona nesse governo, nas situações mais insólitas. Levou o deputado Hélio Negão, que deve ser um especialista também em alguma desses temas, né? E também o senador Irajá, que agora está figurando nos noticiários policiais envolvido ali num caso de estupro, de um suposto estupro. Eu não vou entrar no mérito se aconteceu alguma coisa ali envolvendo o senador, mas essa gente, pela falta de postura, eles se metem o tempo todo em situações como essas que nós estamos vendo, né? Uma situação policial de baixíssima criminalidade, ou da baixa criminalidade, até situações que envolvem o crime do colarinho branco. Mas o que está acontecendo no mundo? Bom, esse livro aqui, ele nos mostra que houve uma ascensão dessas pessoas consideradas as nacional-populistas, mas elas começam a descer a ladeira. Aqui no Brasil, a gente está tendo reflexo, inclusive, desse movimento, desse refluxo. O Trump nos Estados Unidos já é um zumbi. Ninguém acredita que ele possa ter algum sucesso jurídico no que ele está fazendo lá para se agarrar ao poder, exceto as pessoas que estão aqui no Brasil, conectadas com as alas mais extremistas lá nos Estados Unidos, que ainda acham que Trump vai ressuscitar, ele vai virar o presidente norte-americano. Mas onde o presidente brasileiro está metendo o dedo, a situação está ficando ruim para quem ele está apoiando. O jornal aqui está nos mostrando que o Bolsonaro, ele não vai fazer campanha de ninguém, não é porque ele não queira, não, é porque ninguém quer o Bolsonaro perto da sua candidatura, porque ela vai descer a ladeira, ela vai destruir a candidatura que Bolsonaro estiver tendo algum tipo de proximidade. A gente está tendo um barulho de fundo aqui, porque tem uma árvore que está sendo cortada aqui perto do meu bairro aqui, e a gente tem que continuar fazendo o programa, porque vai ser o dia todo a árvore sendo cortada, né? Não tem jeito. Vamos continuar aqui. Então, gente, esse discurso de Bolsonaro,
que tem sido colocado o tempo todo aqui no Brasil, ele faz parte de um movimento também internacional que está tendo um descenso e cada vez mais a figura do presidente da República, os seus apoios, onde ele está chegando, inclusive ele prejudicou a campanha de Trump nos Estados Unidos, porque Biden associou a figura de Trump à destruição comandada pelo governo brasileiro, no caso, pelo presidente brasileiro Bolsonaro, em relação ao meio ambiente, às nações indígenas, a emissão de gases para a atmosfera, enfim. Todas essas questões foram colocadas no colo de Trump por conta de Bolsonaro. Os seus apoiadores aqui no Brasil, eles não têm muito senso da realidade, né? Eles estão tentando fomentar qualquer coisa que Bolsonaro fale, qualquer coisa que ele diga, que ele faça, tem algum tipo de justificativa. Então é muito complicado conversar com essa gente de uma maneira geral. Só para ilustrar o que eu estou falando, vamos pegar aqui a fala aqui de um canal chamado Universo, que tem mais de 480 mil seguidores, onde aqui eles enalteciam a missão de Bolsonaro de ir para os Estados Unidos para trazer para o Brasil a tecnologia de energia sem fio, para abastecer alguns estados brasileiros com energia, né, passando por cima de reservas indígenas. E esse pessoal acreditou nisso. Vamos lá. Bolsonaro quer transmissão de energia sem fio para Roraima. E aí mostra aqui, vão desenvolvendo, colocando aqui só essa chamada aqui para não gastar muito tempo com esse nível de insanidade, né? Por outro lado, os insanos que ainda dão apoio nas redes continuam o tempo todo com as suas teorias conspiratórias. O que nós chamamos de nacional-populismo, aqui a gente poderia chamar de nazi-populismo, ou de nazi-terraplanismo, ou de nazi-conspiracionismo. Por que eu estou usando a expressão nazi de nazista? Porque o alemão não tinha consciência na Segunda Guerra Mundial, naquele período do Holocausto, que ele era nazista, ou quando tinha consciência ele não achava nada demais nesse tipo de situação. Eles colocavam nas costas dos judeus a responsabilidade pelas suas tragédias econômicas. Eles não conseguiam enxergar exatamente o problema real. Como aconteceu nos Estados Unidos agora com o movimento que elegeu Trump, onde o cidadão americano ele percebeu que estava ficando cada vez mais empobrecido, cada vez mais sem emprego, e ele passou a encontrar um inimigo externo. E esse inimigo externo passaram a ser os imigrantes de uma maneira geral. Fenômeno muito semelhante acontece na Europa também. Há um empobrecimento das classes médias e eles colocam o problema nas costas também da imigração, aumentando ainda mais a xenofobia. No Brasil, nós não temos esse contorno. Então, a crise econômica que acontece no nosso país há algum tempo passa a ser identificada por esses nacionais populistas ou nacionais terraplanistas ou nacionais conspiracionistas como sendo responsabilidade de comunistas e esquerdistas. Eles não conseguem enxergar que o nosso problema é o fracasso do modelo capitalista colonial que nós temos aqui no nosso país. Mas essa gente continua a encontrar os seus inimigos externos, né? Vamos ver aqui qual é a explicação do dia aqui. Vamos lá. Fosse suficiente. Vendo que Donald Trump está conseguindo reverter a situação com provas e mais provas, e está chegando perto da China e do Maduro, na Venezuela, podendo encontrar o verdadeiro financiador de todos esses atos terroristas, seja com fraude eleitoral, seja com atos violentos nas cidades, podendo chegar a George Soros, podendo chegar inclusive à Rússia. Vejam a salada que essa gente faz. E eles continuam sendo assim os difusores dessa ignorância, né? Que aqui no Brasil vai pegando muita gente. Então as pessoas não conseguem entender que é o modelo neoliberal que agora está sendo comandado no nosso país por Paulo Guedes, que está causando desigualdade social, desigualdades raciais, desigualdades no acesso de direitos, o empobrecimento do país, a desindustrialização do nosso país, a entrega das riquezas brasileiras para as instituições e grupos estrangeiros, a cooptação de militares brasileiros para essa entrega nacional. Pois bem, essa gente não enxerga nada disso. Então, para eles é muito mais fácil fazer como esse livro atesta, que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Você encontra um inimigo externo e você acaba não questionando o modelo econômico de uma maneira geral. Lá na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e aqui no nosso país.
Quem se beneficia com essa análise distorcida da realidade? É quem tem o controle econômico. Então, os grupos econômicos, os supergrupos ou os grupos transnacionais, no meio dessas crises que nós estamos vivendo no mundo inteiro, inclusive agora a crise sanitária, são grupos que continuam a acumular cada vez mais recursos, cada vez mais concentração de dinheiro. Eles temem que essa concentração seja diminuída pelo crescimento de outros blocos econômicos comandados pela China e pela Rússia. E, portanto, os chineses e os russos passariam a ser também os inimigos da hora. Essa gente aqui no nosso país, eles têm diversos perfis, como tem também fora do nosso país. A gente costuma cometer um erro clássico, e esse livro nos dá essa dica, né, de achar que as pessoas que votam em Bolsonaro, por exemplo, no mundo, quem votou em Trump, ou as pessoas de direita fora na Europa, de uma maneira geral, são pessoas sem escolaridade. Isso não é verdade. Tem muita gente que tem curso superior que tem essa percepção ultradireitista ou conservadora da realidade. Isso tem muito mais a ver com uma deseducação política do que com uma educação formal. Você pode ter um médico que seja um crânio na atividade, na especialidade dele, engenheiro, um advogado, mas que seja uma pessoa absolutamente limitada na interpretação da realidade política. Em sentido contrário, também acontece muito isso. Uma pessoa que não teve uma educação formal muito sofisticada, não teve acesso a cursos superiores, mas essa pessoa desenvolve uma sensibilidade política e uma sabedoria política que fica muito superior a essas pessoas que têm diploma. O diploma, ele não resume a inteligência política ou a inteligência emocional ou até o caráter das pessoas também, porque você tem muita gente de curso superior que vai para o bandidismo. As pessoas se convertem em verdadeiros salafrários da vez. Essas pessoas estão em vários cantos do mundo e aqui no nosso país eles estão deitando e rolando porque com o presidente que nós temos, um presidente que ninguém leva mais em consideração, uma pessoa que está absolutamente desmoralizada, um homem que chegou agora na reunião do G20, eu nem coloquei isso para vocês para não cansar muito o nosso vídeo, né? Mas ele disse que ia apresentar as nações que estavam comprando madeira ilegal. Ninguém levou a sério, porque ele não apresentou ninguém que está comprando madeira ilegal, só anima a galera dele, só a patuleia dele. Nós temos aqui no nosso país uma falta de governo. Nós temos aqui alguém que está cumprindo tabela, alguém que está preenchendo espaço dentro do campo do jogo. Ele não sabe para onde ir, ele não tem referência, porque a referência está se apagando nos Estados Unidos, e está simplesmente ocupando temporariamente o poder para continuar a se manter numa imunidade, os seus filhos também na imunidade, continuar a fazer negócios, acumular alguma poupança, acumular algum dinheirinho, dar emprego e cargos para as pessoas mais próximas e tentar se proteger no futuro de ações judiciais que vão eclodir umas sobre as outras, e a gente já colocou aqui que não será surpresa para ninguém que a família toda termine seus dias em Bangu 8, né? Tem sido comentado aqui por muitos de nós. A gente tem que continuar nosso debate e nosso combate no cotidiano, porque essas pessoas desses canais de direita, eles estão perdendo substância, estão perdendo inscritos, eles estão perdendo dinheiro, e a gente está conseguindo cada vez mais avançar com algumas reflexões, mostrar para as pessoas o que acontece no nosso país, que nós não somos inimigos uns dos outros, que é preciso recobrar algum tipo de sanidade, porque o modelo liberal, o modelo de exclusão econômica do nosso país, o modelo de exclusão racial do nosso país, que é o responsável pelos principais problemas aqui no nosso país, né? Gente, o programa hoje foi só para jogar essas questões. Nós não estamos sozinhos no mundo e o Bolsonaro está se dissolvendo. Mas o bolsonarismo ele precisa ser tratado de uma forma muito inteligente, de uma forma muito sábia. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!